aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Apenas até aí. Nós vamos fechar os olhos e vamos a Deus em oração. Senhor, encontramos-nos aqui, Senhor, diante da mesa do Senhor. Agora as nossas almas serão alimentadas. Agora, Senhor, seremos fortalecidos pela pregação da Sua palavra. A minha oração, Senhor, nessa manhã é que o Senhor nos comunique graça, é que o Senhor fale aos nossos corações, mesmo hoje, num sermão mais técnico, num sermão um pouco mais introdutório, panorâmico. Quero pedir a Sua graça. Ó Deus, não nos despeça sem ter falado conosco. Não nos despeça para os nossos lares sem ter trazido a Tua palavra para os nossos corações e ter nos mudado. Nos ajuda a enxergar, Senhor, o que está errado em nossas vidas. E nos ajude, Senhor, a fazer um compromisso muito firme com o Senhor, de nos arrepender dos nossos pecados, confessá-los a Ti, abandoná-los completamente e lutar bravamente contra eles. Senhor, a minha oração nessa manhã é que Teu Espírito nos ajude. Especialmente, Senhor, a mim, Senhor, que sou apenas um fraco pecador e que tenho esse fardo, Senhor, hoje, de enfrentar esse texto que é tão colossal. Senhor, fale ao coração do Teu povo, quebranta-nos, instrui-nos e nos ajuda. Livra-nos das distrações, do cansaço, do sono. Nos dê a Sua graça. Eu peço a Ti no nome do Senhor. Amém. Irmãos, hoje nós vamos começar uma série de pregações na carta de Paulo aos Romanos. Essa é a maior carta do apóstolo Paulo e por conta disso nós enxugamos um pouco a liturgia hoje. Nós não vamos fazer a leitura da confissão de fé nesse momento. Nós vamos para o sermão e depois para a ceia, para que nós possamos terminar dentro de um tempo hábil. E esse sermão de hoje é um sermão de introdução. Então, sozinho, esse sermão não vai fazer tanto sentido, porque nós estamos trazendo as balizas para começarmos a estudar um novo livro da Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela é um conjunto de 66 livros inspirados por Deus. São livros que trazem para nós a palavra de Deus. E cada um desses livros contém um estilo, traz um estilo literário, um gênero literário específico. Nós temos narrativas, nós temos leis, estatutos, profecias, entre outros. Romanos, o livro de Romanos, ele inaugura um novo gênero na Bíblia, que é as cartas. Ele é o primeiro que se enquadra nesse gênero de uma carta. A carta era o meio de comunicação mais utilizado no século I. E talvez por isso, boa parte do Novo Testamento, o Novo Testamento tem 27 livros. Boa parte desses livros são cartas. E até mesmo o Apocalipse, que é um livro de profecia, ele tem algumas cartas ali no seu início.
E as cartas, elas tiveram um papel fundamental na fundação da igreja. Por quê? Porque as igrejas começaram a surgir no mundo todo, ali no primeiro século. E os apóstolos, eles eram apenas 12. E eles não tinham condições de visitar todas as igrejas que surgiam. Então as cartas, elas eram uma forma de suprir as igrejas doutrinariamente. Então os apóstolos escreviam as cartas e enviavam. E por isso as cartas deveriam ser lidas e obedecidas em cada igreja como sendo a palavra dos próprios apóstolos. Como sendo não, sendo elas as palavras apostólicas. Romanos, então, é a primeira carta de Paulo. E ela não é a primeira que foi escrita, ela é a primeira do cânon bíblico, do Novo Testamento, e ela é a mais extensa, ela é a mais longa e a mais citada e aclamada no mundo todo pela sua importância. A carta de Paulo aos Romanos é a preferida de muitos cristãos ao longo dos séculos. Não sei se vocês notaram, mas parece que é a preferida do Caleb, porque ele me pressiona a semana inteira e fala toda hora que eu vou pregar em Romanos. Então eu acho que só pode ser a dele também. Romanos, então, é uma carta muito amada e muito citada na história da igreja. Santo Agostinho, por exemplo, ele teve a sua conversão enquanto ele lia a carta de Paulo aos Romanos. Ele registra isso nas suas confissões e diz o seguinte: peguei-o, abri-o, ele está falando do livro, peguei, abri e li em silêncio o versículo sobre o qual primeiro caiu meu olhar. Não em orgias e bebedeiras, nem em devassidão e libertinagem, nem em rixas e ciúmes, mas vestivos do Senhor Jesus Cristo e não procurem satisfazer os desejos da carne. Não quis ler mais, nem era preciso. Porque logo que acabei aquela frase, foi como se uma luz de certeza derramada no meu coração dissipasse todas as trevas da dúvida. Então aqui é a conversão de Agostinho ao ler Romanos capítulo 13. Assim como ele, Lutero, Calvino e tantos outros beberam das profundezas da teologia dessa carta do apóstolo Paulo. Então, o nosso objetivo, já que nós vamos agora estacionar nessa carta e permanecer nela durante um bom tempo, o nosso objetivo hoje é fazer uma introdução à carta. Explicar as ocasiões, o autor, a data em que ela foi escrita e fazer um breve panorama, trazer um esboço dessa carta como se fosse uma espécie de mapa, para que você soubesse o terreno em que você vai pisar nas próximas semanas. A partir de hoje. Irmãos, que o Espírito Santo nos auxilie nessa jornada por essa epístola que é, como eu disse, colossal. Quem é o autor? Quem escreveu essa carta e quando ela foi escrita? Vamos lá no versículo 1 do capítulo 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Irmãos, não há muitas discussões sobre a autoria dessa carta, porque no versículo 1, a autoria já é declarada e é Paulo quem se identifica como o autor dessa carta. Quem é Paulo? Paulo, antes era chamado Saulo. Ele era do partido dos fariseus em Jerusalém e ele perseguia os cristãos, perseguia a igreja como se os cristãos fossem apóstatas, hereges, como se os cristãos estivessem se desviando da fé verdadeira. A Bíblia relata que Saulo, ele entrava nas casas dos cristãos, arrastava eles pelos cabelos e os matava de forma fria e cruel em praça pública, nas ruas. Porém, quando ele estava em uma viagem para Damasco, Saulo, ele foi encontrado pelo Senhor Jesus Cristo em pessoa, ressurreto. E ali, então, Saulo foi convertido do seu mau caminho, foi convertido do seu mau procedimento. Depois disso, Saulo se torna, então, Paulo,
O apóstolo, ele é feito apóstolo, como ele declara no versículo 1, e ele é enviado ao mundo para pregar o evangelho, as boas novas para os gentios. Devemos notar, porém, que essa carta, o autor é Paulo, mas ela não foi escrita por Paulo. Paulo se utilizou, vai lá no capítulo 16, versículo 22. Vou fazer vocês ficarem abrindo nos versículos para ninguém cochilar, porque sermão de introdução é um pouco mais difícil. Versículo 22, capítulo 16. Eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações no Senhor. Aliás, tem muitos nomes aqui no capítulo 16. Quando vocês tiverem filhos, vocês podem usar esse capítulo para escolher os nomes. Tércio, Urbano, Áquila, tem bastante nome interessante aqui para você. Irmãos, quem é Tércio? Tércio é um amanuense. O que é um amanuense? É uma espécie de secretário. Então, Paulo ditou a carta e Tércio escreveu, como se fosse um escrivão. Irmãos, que maravilhosa é a graça de Deus, de pegar um homem que era um assassino, um homicida, um perseguidor da fé e tornar ele num pregador do evangelho. Alguém que vai ser o responsável por doutrinar e fundamentar todo o pensamento do mundo ocidental. Esse é o apóstolo Paulo. Quando foi escrita essa carta? Quanto à data, não é possível afirmar com certeza. Ele não declara quando que ele escreveu. Mas a própria carta traz algumas pistas para nós. E aí você vai no capítulo 15, versículo 22. 15, 22. Vamos ler? Diz assim: essa foi a razão porque também, muitas vezes, fui impedido de visitá-los. Mas agora, não tendo mais campo de atividade nessas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, eu possa vê-los e que vocês me encaminhem para lá, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Porque a Macedônia e a Acaia resolveram levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e de fato lhes são devedores. Porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isso, e havendo-lhes consignado este fruto, irei à Espanha, passando por aí. E bem sei que, ao visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Veja, o que Paulo diz aqui? Ele revela que, ao escrever essa carta, enquanto ele escrevia essa carta, ou ditava essa carta, ele tinha acabado de fazer uma coleta de ofertas, de dinheiro, de doações, para serem levadas para a igreja de Jerusalém, para os pobres da igreja de Jerusalém. O próprio apóstolo Paulo declara que ele ia viajar para Jerusalém, porque a atividade missionária lá onde ele estava, enquanto ele escrevia, tinha acabado. Então ele ia pegar o dinheiro coletado, ele iria até Jerusalém, levar esse dinheiro. De Jerusalém ele ia voltar para pregar o evangelho na Espanha. Esse era o plano dele. E nessa volta para a Espanha, ele então iria passar por Roma, para passar um tempo com a igreja de Roma, para passar um tempo com os irmãos dali, e dali então ser enviado para pregar o evangelho na Espanha. O objetivo de Paulo, enquanto ele escrevia, além de suprir as necessidades da igreja de Jerusalém, com o dinheiro levantado nas outras igrejas, seu objetivo também era tentar curar uma fratura que tinha na igreja antiga, que era uma divisão. A igreja, ela
frequentemente se dividia entre judeus e gentios. E essa divisão era muito grave. Então Paulo, ao pegar coletas das igrejas gentílicas e levar para a igreja mãe que estava em Jerusalém, formada majoritariamente por judeus, ele pretendia curar essa ferida e resolver essa divisão que existia na igreja. Então, de acordo com essas informações, a gente deduz, eu não estou afirmando, a gente deduz que Paulo escreveu essa carta na sua terceira viagem missionária, provavelmente enquanto ele estava em Corinto, na cidade de Corinto, no ano de 57 depois de Cristo. Então, provavelmente essa a data que Paulo escreveu. E nisso aqui, a gente observa também o coração pastoral de Paulo. Por quê? Porque ele estava evangelizando, pregando em todas as nações, fundando igrejas, e ele estava preocupado com os pobres da igreja de Jerusalém e com a divisão que estava surgindo dentro das igrejas. Então, Paulo não é como aqueles pregadores de hoje em dia que ficam viajando de cidade em cidade, pregam, pegam o dinheiro, enfiam no bolso e partem para pregar numa outra e para construir o seu próprio nome. Não, Paulo é um legítimo pastor, um legítimo apóstolo que está preocupado com o povo de Deus. Então ele prega e ele busca atender às necessidades da igreja. Para quem essa carta foi escrita? Então nós já vimos. Quem é o autor? Paulo. Quem escreveu? Tércio. Como um secretário, um amanuense. Mas não é errado dizer que foi Paulo quem escreveu, tá? Agora nós vamos ver quem são os destinatários. Para quem essa carta foi enviada? Uma carta tem remetente e destinatário. Para os mais jovens, talvez você nunca mandou uma carta pelo correio, mas é assim, você pega o envelope, escreve remetente de um lado e põe o seu nome. Do outro você escreve destinatário e põe o nome da pessoa que vai receber a carta, se o correio entregar, claro. Então, quem são os destinatários dessa carta? Vamos lá em Romanos 1:11. Porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Agora, veja o versículo 7. A todos os amados, eu inverti, era para ter lido o 7 primeiro. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Versículo 11. Porque desejo muito vê-los. Então a gente sabe que os destinatários dessa carta eram os cristãos que estavam na cidade de Roma, na sede do Império Romano. E a questão do surgimento da igreja de Roma é bem interessante. Por quê? O apóstolo deixa claro, no versículo 11 que nós lemos, que ele tinha um desejo muito intenso de visitar essa igreja, de conhecer essa igreja e esses cristãos. Isso levanta para nós a seguinte pergunta. E a resposta a essa pergunta ela vai gerar efeitos interessantes. Quem fundou a igreja de Roma? Porque se nós respondermos que foi um apóstolo, isso pode nos direcionar para uma outra linha teológica, certo? Quem fundou a igreja de Roma? O apóstolo Paulo deixa claro para nós que não foi ele. Por quê? Porque ele tinha um intenso desejo de visitá-los, de vê-los, de conhecê-los. E a carta não dá nenhuma indicação de que foi algum outro apóstolo que fundou essa igreja. A tradição, ela diz que provavelmente foi o apóstolo Paulo, juntamente com o apóstolo Pedro, a igreja de Roma, fundada por Paulo e por Pedro. Porém, o apóstolo deixa claro que ele não ia edificar sobre o fundamento de outra pessoa. Ele vai falar isso no decorrer da carta. Ele diz, não quero construir sobre fundamento
alheio. Se ele não iria construir sobre fundamento alheio, é porque não foi ele que fundou. Se o fundamento é alheio, é porque é de outra pessoa, não é dele. Então não foi ele. Não foi o apóstolo Paulo. E se não foi ele, e ele fala que é um fundamento alheio, provavelmente também não foi Pedro. Por quê? Sendo Pedro, Paulo não iria falar dessa forma, alheio. Ele ia dirigir-se nominalmente, falar nominalmente do apóstolo Pedro. A grande verdade é que nós não sabemos quem fundou a igreja de Roma. E ela provavelmente não foi fundada por ninguém do colégio apostólico. Não foi nenhum dos apóstolos. Como surgiu essa igreja? Essa igreja, o cenário mais provável é o de Atos capítulo 2. O que acontece em Atos 2? A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E a Bíblia declara em Atos 2 que havia pessoas do mundo todo em Jerusalém naquela ocasião. Então, provavelmente, tinham judeus romanos que estavam ali em Jerusalém para suas peregrinações no dia de Pentecostes. E tendo sido impactados pela pregação de Pedro, eles são convertidos e eles voltam para Roma, levando a sua fé, levando a fé em Jesus Cristo, e assim eles começam a pregar o evangelho nas sinagogas e nas casas. Então as igrejas em Roma nascem primeiro nas sinagogas. Então essa igreja, ela era formada por judeus e por gentios, certo? Judeus e gentios. E tem um decreto do imperador Cláudio, nos anos 40 depois de Cristo, que manda expulsar os judeus de Roma, porque eles estavam provocando confusão por causa de um tal de Crestus. Os historiadores concordam que há um erro ali de Cláudio. Não é Crestus, é Cristo que estava causando confusão. Então Cláudio, ele expulsa os judeus de Roma por causa disso. Então isso confirma para nós que foram os judeus romanos que levaram a fé cristã para a capital do império, tá? E tanto é que depois eles foram expulsos. E essa expulsão dos judeus de Roma fez com que a maioria da igreja se tornasse, a igreja fosse formada na sua maioria por gentios, porque os judeus tiveram que sair. Então a igreja ficou na sua maioria por gentios, né? E aí isso agrava os problemas e as crises entre judeus e gentios dentro da igreja romana. Isso se torna uma divisão, isso se torna um problema ali. Mas o que chama mais atenção nessa situação, nessa história, sobre o surgimento da igreja de Roma, é como a providência de Deus fez que a providência de Deus fez a igreja cristã crescer, se espalhar pelo mundo todo, apenas no primeiro século. Em Atos 2, nós estamos falando da primeira pregação apostólica, que é a pregação de Pedro. E a primeira pregação resulta na conversão de 3.000 pessoas. E essas pessoas se espalham pelo Império Romano e chegam até a capital, Roma, já nos primeiros anos. Irmãos, isso confirma para nós que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o seu cabeça. Agora, vamos para a pergunta mais difícil sobre a carta de Paulo aos Romanos. Uma das perguntas mais difíceis de responder é a seguinte: quando você manda uma carta para alguém, tem um porquê. Você não manda à toa. Tem um assunto, não é verdade? Tem alguma coisa que você quer comunicar. Você pode falar de outras coisas, mas tem um assunto que é o principal, é onde você vai gastar mais tempo, certo? E a pergunta mais difícil de responder sobre Romanos é: por que Paulo escreveu essa carta? Qual é o motivo por trás da escrita dessa carta?
Qual é o tema principal da carta de Paulo aos Romanos? Se a gente for gastar tempo aqui tentando adivinhar e responder, cada um vai responder uma coisa. Qual é o tema principal da carta aos Romanos? Vejam, várias propostas já foram feitas. Estudiosos já tentaram identificar várias coisas, de várias maneiras. Os reformados clássicos, historicamente, dizem que o tema central de Romanos é a justificação pela fé. Tema da aula de hoje. Justificação pela fé. Segundo os reformados, Calvino, Lutero, seria esse o tema. Outros estudiosos mais contemporâneos, eles dizem que não, que o clímax, o ponto alto da carta aos Romanos e o seu principal objetivo é um apelo de Paulo pela unidade da igreja, para que os fortes cuidem dos mais fracos e para que eles sejam unidos, gentios e judeus. Outros estudiosos vão dizer que Romanos é uma mini teologia sistemática. Na verdade, ela é um compêndio de teologia que trata os principais assuntos da fé cristã. Mas, enfim, qual que é? É a nossa opinião isso, eu preciso deixar claro. Não adianta eu querer dogmatizar isso. Quem sou eu na fila do pão? Mas tem algumas coisas que nos fazem chegar a uma conclusão. Primeiro, Romanos não é uma teologia sistemática. Romanos não é um livro. Romanos não é um compêndio de teologia. Por quê? Porque Romanos é uma carta. Não é um livro. Não é um manual. Sendo uma carta, ela está enraizada na história e ela tem circunstâncias específicas. Paulo não sentou e falou assim, deixa eu produzir a minha obra magna, a minha obra maior, que eu vou escrever agora um livro. Não, Paulo estava escrevendo uma carta com um propósito específico para pessoas específicas. Então não é um manual de teologia. Segundo ponto, Paulo não conhecia a igreja de Roma. Ele nunca tinha ido lá. Lembra? Ele tinha o objetivo de passar por lá quando ele fosse de Jerusalém para a Espanha. Então, talvez a carta servisse como uma apresentação pessoal do apóstolo. Naquele tempo, os pregadores viajavam de cidade em cidade, de igreja em igreja. E era comum, antes do pregador chegar, mandar uma carta de recomendação. Então, sabe quando você vai se inscrever numa vaga de emprego e você leva a carta de recomendação da empresa anterior? É basicamente isso. Paulo, então, talvez a carta aos Romanos servisse como uma carta de apresentação dele mesmo para a igreja de Roma, para mostrar o que ele cria e qual era a doutrina que ele defendia para ser bem recebido na igreja no futuro. Já pensou Paulo chegar em Roma e matarem ele porque ninguém acreditava no que ele pregava e enfim, ninguém recebia a pregação? Né? Então ele não podia correr esse risco, ele precisava de recomendar. Terceiro lugar, os reformados clássicos vão dizer, né, que Romanos trata sobre justificação pela fé. Ouso discordar. Por quê? Porque eu acho que talvez há o entendimento de que os reformados exageraram um pouco. A preocupação com a justificação pela fé era a preocupação de Lutero. Essa era a pergunta dele. Mas será que era a pergunta na mente de Paulo quando ele escreve essa carta? Será que Lutero não colocou em Paulo a pergunta dele e deduziu que o tema da carta era esse? Por que nós entendemos que não é esse o tema central de Romanos? Porque existem vários capítulos que tratam sobre outras coisas, sobre outras questões. Paulo vai falar sobre santificação, sobre adoção, sobre eleição. Paulo vai falar sobre o futuro de Israel. Tem capítulos de escatologia.
Então isso não está intimamente relacionado com a pergunta como um pecador pode ser declarado justo diante de Deus. Como um pecador é declarado justo diante de Deus? Depois você vai ter que ver no YouTube para se lembrar da resposta. Então, o tema não é, em nossa opinião, a justificação pela fé, o tema central. Quarto ponto. Romanos também não trata especificamente da divisão entre judeus e gentios. Para falar a verdade, uma carta que trata disso com maior robustez é a carta aos Efésios, que ela trata especificamente dessa questão, mas não Romanos. Romanos fala sobre isso, mas não é esse o tema central. Essa carta não se limita a uma questão particular da igreja, porque Paulo não conhecia a igreja. Então não tinha como ele tratar de um problema específico. E aí você está assim, talvez. Por que eu estou há vários minutos tentando descobrir qual que é o tema central dessa carta? O que isso impacta na minha vida? Descobrir o tema central nos ajuda a interpretar a carta. Nos ajuda a entender a carta. E aí quando você, na sua vida diária, se lembrar, nossa, eu estou tendo dificuldade de entender tal coisa. Romanos foi escrito por causa disso. Aonde você vai? Romanos, você não vai em Salmos. Você não vai em Provérbios. Por quê? Porque é Romanos que vai tratar sobre aquela problemática. Então, qual é o tema central de Romanos? Quem arrisca? O texto que abrimos. Romanos 1:16. Vamos ler de novo? Vamos ler juntos? Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Faltou feijão, hein, gente? Paulo falou que não envergonhava do Evangelho, mas o povo está com vergonha, não leu alto, não. A preocupação de Paulo, o tema central da carta é o Evangelho de Jesus Cristo. E a preocupação de Paulo é explicar o plano de salvação e os benefícios que vêm da salvação para os pecadores que recebem Jesus por meio da fé. Então, o tema central de Paulo é esse. E a justificação é apenas uma parte do plano de salvação. O plano de salvação começa muito antes da gente nascer. No Éden. Não é verdade? Na queda. Então, o objetivo de Paulo é explicar o Evangelho, as boas novas de Cristo. A gente deduz isso porque ele começa falando do Evangelho e a sua estrutura gira em torno disso e ele vai terminar também assim no final. Então, o Evangelho é o tema de maior importância na mente de Paulo. Se ele vai se apresentar para uma igreja que não conhece ele não vai falar do sexo dos anjos, ele não vai falar das profecias difíceis, ele não vai adivinhar o CPF de ninguém, nem o RG, e não vai fazer nascer dente de ouro na boca. Se Paulo tem uma chance de se apresentar para a igreja, o que ele vai falar? O Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Ele não vai com novidades e nem com teorias. Ele se contenta com o Evangelho anunciado pela lei e pelos profetas. O Evangelho do Senhor. Porque esse é o poder de Deus para salvar os pecadores. Agora, para finalizar e caminharmos para as nossas conclusões, vamos ver um esboço dessa carta. Vamos ver ela de forma panorâmica. O que ela trata então? Qual que é a estrutura dela? Romanos capítulo 1, do versículo 1 até o 17, é a introdução da carta. São as saudações, todas as cartas começam com saudações. Ô fulano de tal, Maria,
estou te escrevendo essa carta, estou te mandando essa correspondência, porque eu gostaria de saber se você vai bem. Mando saudações aqui da minha casa, você escrevendo uma carta, ação de graças e a apresentação do tema. Vamos falar sobre o Evangelho. É aqui que Paulo então define o tema da sua carta. Do capítulo 1, verso 18, até o capítulo 4, versículo 25, o cerne do Evangelho é apresentado. Qual é o cerne do Evangelho? A justificação pela fé. Então aqui Paulo entra nesse tema. De que maneira? Capítulos 1 e 2, Paulo vai falar sobre a queda. Ou seja, Paulo vai explicar que todos nós estamos perdidos. Que todos nós estamos em pecado. Que nós somos inimigos de Deus. Não só os gentios, mas também os judeus. Todos, igualmente, estão carentes da glória de Deus. Romanos 3, 23 é o ápice do argumento. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Estão separados de Deus, apartados de Deus. A justificação pela fé, então, é apresentada no capítulo 3 e é exemplificada pela fé de Abraão no capítulo 4. Então nós vamos ver essa estrutura ao longo dos dias. Estou te dando um mapa aqui, hein? O Caleb deixou de lição de casa a leitura do capítulo 3 ao 5. Já estou aqui, ó. Já estou ajudando você, para você saber o que você vai encontrar durante a sua semana. Do capítulo 5, versículo 1 até o 8, versículo 39, Paulo trata sobre a segurança fornecida pelo Evangelho. A segurança fornecida pelas boas novas. Quem é justificado está seguro. Tem paz. A paz que você procura para a sua alma, você vai encontrar quando você for justificado perante Deus. Capítulo 5, então, o tema é a esperança da glória. A esperança de vencermos, de perseverarmos nas tribulações. No capítulo 6, Paulo vai nos mostrar e declarar que o Evangelho traz liberdade da escravidão do pecado e santificação. Para quem está lutando contra o pecado, Romanos 6 é o capítulo. É o remédio, é a receita. Você deve meditar profundamente nesse capítulo e lê-lo, porque aqui Paulo fala sobre a liberdade da escravidão do pecado. E no capítulo 7, Paulo ele mostra que o Evangelho também traz liberdade da escravidão da lei e nos faz triunfar sobre o pecado. Ele mostra aquela batalha, né, entre os dois homens, o homem carnal, o homem espiritual, essas forças lutando entre si. No capítulo 8, Paulo vai terminar o capítulo 7 dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. No capítulo 8, o foco então volta para a obra do Espírito Santo. O capítulo 8 de Romanos é o capítulo que mais fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Você quer saber sobre o Espírito Santo? Não leia Benihim, leia Romanos capítulo 8 e você vai ter um tratado sobre a obra do Espírito Santo aqui. Capítulo 9, versículo 1 até o 11. E aqui, meus irmãos, para mim, são os capítulos mais difíceis do Novo Testamento. Talvez percam apenas para Apocalipse, capítulo 20. Porque são capítulos difíceis. Romanos 9, o 9 e o 10 nem tanto, mas o 11, misericórdia. Não é um capítulo fácil. E qual é o tema? O que Paulo fala? Ele já falou do Evangelho, da justificação pela fé, ele já falou sobre a segurança da salvação. Aqui, nos capítulos 9 a 11, Paulo vai fazer uma defesa do Evangelho. Por quê? Depois que ele termina de explicar a doutrina, as pessoas poderiam dizer: ô Paulo, se é verdade, então por que Israel fracassou? Por que Israel tropeçou e caiu? Se tudo isso que você está falando é uma bênção. E aí Paulo vai fazer uma defesa do Evangelho e dizer que o plano de Deus não falhou com relação
a Israel. E aí Paulo vai falar sobre o futuro de Israel. São capítulos escatológicos. Paulo vai falar sobre coisas relacionadas ao fim dos tempos. Nos capítulos finais, então, do 11 até o fim, 16, Paulo mostra como o Evangelho muda as nossas vidas, como ele muda a nossa conduta. E ele conclui essa carta com várias saudações nominais. Tem um sermão, eu ainda não ouvi, mas eu já vi falar muito bem desse sermão, de um pastor que ele pregou na última conferência fiel de pastores. Ele fez um sermão no capítulo 16, nas saudações de Paulo, e dizem que é maravilhoso. Vou assistir para tentar trazer um pouquinho da doçura desse capítulo para vocês, né? Porque como que a gente lê, interpreta e aplica um capítulo em que o apóstolo está falando tchau, e falando o nome das pessoas, tchau fulano, tchau ciclano, manda um beijo para Bertano, né? Então, nós vamos passar por aí. Para concluir, como devemos ler Romanos? Certamente você vai ficar curioso e vai querer ler essa carta durante essa semana. Como ler? De que maneira nós lemos? Primeiro, em espírito de oração. Segundo, devemos ler Romanos com foco especial no Evangelho e na doutrina da justificação pela fé. Apesar de não ser o tema central, é o coração do Evangelho. Então, quando você lê, faça para você mesmo as seguintes perguntas: eu sou salvo? Eu estou nessa condição que Paulo declara nos capítulos 1, 2 e 3, de pecado? Eu amo a Deus? Ou eu estou fugindo dele e das suas leis? Onde eu estou? Em que posição eu estou? Em que situação eu estou diante de Deus? Se eu sou um pecador, como eu posso ser salvo da minha miséria? Como eu posso ser salvo dessa condenação? Como Cristo me liberta da escravidão do pecado? Porque eu reconheço que eu sou um pecador. O problema é que eu amo o pecado. Identifique isso. Você ama o pecado? Se sim, como Cristo pode te libertar de algo que você ama? Além disso, nós devemos ler essa carta nos atentando para o coração do apóstolo Paulo e buscar um coração grato pelo ministério desse apóstolo para aquele povo e para os gentios. Por quê? A gente acha que quando a gente nasce, o mundo nasce com a gente. A gente acha que tudo passou a existir ontem, junto com a gente. E a gente acha que sabe tudo, não é verdade? Mas a fé cristã, ela é milenar. E não fosse o ministério desse homem, que um dia caiu do cavalo, indo para Damasco, e foi convertido pelo Senhor Jesus, talvez nós não teríamos uma igreja aqui em Buritizal, porque ele foi o apóstolo ordenado a pregar para os gentios. Então nós devemos ler com o coração grato por esse instrumento que Deus levantou, que é o apóstolo Paulo e quem pregou o Evangelho. Mas note também o coração dele em arrecadar recursos, levantar ofertas, se doar, doar para as igrejas. E veja como nós nos relacionamos hoje, dentro da nossa própria igreja e entre igrejas. Se parece com isso? Ontem nós tivemos a Assembleia Geral Extraordinária da Comunhão Batista do Sudeste. E recebi uma notícia muito legal. Um dos pastores de uma igreja parceira morreu subitamente, alguns meses atrás. Deixou 4 filhos pequenos e uma viúva. E as igrejas levantaram uma oferta de R$49 mil e mandaram para essa mulher. Isso é o espírito do Evangelho que a gente vê aqui em Romanos. Paulo levantando as ofertas e levando para lá. Muitos de vocês contribuíram, não é verdade? Que bênção que isso chegou até essa família. R$49 mil. Onde que isso acontece? Só no coração daqueles que foram regenerados. Uma igreja em Jataí, Goiás,
Agora eu estou confundindo. Uma igreja aqui, no estado de São Paulo, uma ventania, arrancou todo o telhado da igreja. As igrejas da comunhão se mobilizaram, tinham um caixa, doaram para que a igreja então consertasse o seu telhado. Uma outra, a igreja que ficou sem pastor em Santa Luzia, Minas Gerais. As igrejas próximas estão mandando membros das suas próprias comunidades para pregarem lá, semanalmente, e para formarem líderes e pastores naquelas igrejas. É isso o espírito do Novo Testamento. Não é essa coisa egocêntrica voltada para os sapatos e ternos mais caros e as igrejas mais chiques, mas a doação de uns em favor dos outros, que o Senhor nos ajude nisso, porque nós fracassamos. Por fim, não devemos desprezar a importância dessa carta. Ela é a carta que motivou a conversão de Agostinho, de Lutero e de tantos outros ao longo da história da fé cristã. Ela é muito importante na história da igreja. Ela é o estopim, juntamente com Gálatas, o estopim da reforma protestante que comemoramos agora em outubro. E assim como tantos chegaram a Cristo por meio da carta de Paulo aos Romanos, assim também nós e as nossas casas podemos ser beneficiados pela leitura e pelo estudo dessa tão grandiosa carta de Paulo aos Romanos. Amém?